Bora? Bora meditar na palavra de Deus? Vocês viram aí o tema, né? O tema é lançando Jonas ao mar rumo à realização do seu propósito. Eu quero ler só alguns versículos, né? Para nossa meditação. Está, né? No livro do profeta Jonas, que diz assim, o capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O versículo 4 diz assim, para melhor a nossa compreensão. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não perecemos. Meus amados, esse texto ele veio assim como um insight do céu. Como toda semana, né, nós vamos ter temas diferentes, né? Então, assim, quando o Senhor me deu esse tema, eu comecei a fazer aquele mergulho dentro de mim, né? Aquela imersão dentro de mim. Porque quantas vezes, né, nós carregamos pesos que não é pra gente carregar. Você conhece a história de Jonas? Jonas era aquele profeta fujão, né? Ele estava fugindo de quê? Da sua missão. Deus tinha dado uma ordem para Jonas. Jonas, vai e pregue contra aquela cidade. Só que Jonas não quis ir pregar contra aquela cidade porque o povo era mau, né? Tinha um coração endurecido, era um povo realmente que estava longe da face do Senhor. Mas quando Deus manda nós em uma missão, é porque Ele conhece o propósito. Ele sabe que aquela palavra precisa ser lançada. E toda palavra, né, que ela é lançada, ela não volta vazia. Toda palavra lançada, ela não volta vazia. Então vamos lá para a gente estar explicando esse tema, né? Lançando Jonas ao mar. A ideia central deste tema é a necessidade de desvencilhar de certas pessoas para alcançar o nosso propósito de vida. A ideia central deste tema, lançando Jonas ao mar, trazendo para a nossa vida pessoal, é que muitas das vezes, mesmo sendo um processo doloroso, nós precisamos desvencilhar de certas pessoas para alcançar o nosso propósito de vida. Sim, muitas das vezes nós vamos precisar atirar, lançar Jonas ao mar para que nós possamos alcançar o nosso propósito de vida. Então, este tema, lançando Jonas ao mar,
rumo à realização do seu propósito. É uma metáfora, né? Eu estou falando metaforicamente, que muitas das vezes nós precisamos atirar Jonas ao mar, para que nós possamos cumprir o nosso propósito de vida. Então, o que acontece? Queridos, muitas das vezes nós precisamos sim tirar essas pessoas, né? Eliminar, né? A ideia de eliminar, né? Essas pessoas negativas ou tóxicas, né? Que podem estar impedindo, nos impedindo de progredir. Então, a segunda parte desse tema, rumo à realização do seu propósito, destaca, anote bem se você estiver aí anotando, anote bem, destaca a importância de nós afastarmos dessas pessoas para avançar em direção ao nosso verdadeiro objetivo de vida. Entenda algo, quando Deus deu uma ordem para Jonas, vai, Deus estava dizendo, Jonas, vai, obedeça e cumpra o teu propósito. Porém, Jonas, ele não quis obedecer a Deus. Jonas, ele tinha aquele gênio impetuoso, né? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós também não comportamos como Jonas, né? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós fazemos o que nós queremos ou o que nós queríamos, até nós entender o nosso propósito e submeter à vontade de Deus. Só que Jonas foge da presença do Senhor. Jonas se afasta do seu propósito e vai entrar no barco. Só que Jonas entrou no barco de alguém. Ou seja, Jonas estava fugindo do seu propósito e ainda foi impedimento para o propósito também na vida daqueles homens, né, daqueles marinheiros que estavam indo a um destino programado, a um destino planejado. Então, o que acontece? Essa abordagem, né, sugere que alguns momentos na nossa vida, alguns momentos na sua vida, nós precisamos fazer escolhas difíceis. Eu e você, nós precisamos, às vezes, tomar, né, decisões e fazer algumas escolhas que são difíceis, né, a gente tomar. Então, assim, precisamos fazer essas escolhas e nos separar de pessoas que podem estar nos segurando, ou nos afastando do caminho que pretendemos seguir. Embora possa ser doloroso, essa ação é necessária. Anote bem isso. Por mais que seja doloroso, essa ação é necessária para permitir que nós concentremos em nossas metas e objetivos, abandonando relacionamentos tóxicos que podem nos impedir de alcançar o nosso objetivo de vida. Às vezes nós precisamos nos afastar de algumas pessoas, mesmo sem nós querer. Porque ao longo da vida nós fazemos amizade. Ao longo da vida nós temos relacionamento com pessoas que nós amamos muito. Mas por aquela pessoa estar fora do propósito dela, ela impede também você de seguir o seu. Entende? Muitas das vezes aquela pessoa está fora do propósito dela. E ela estando ali indevidamente na sua embarcação, no seu barco, ela também impede você de avançar rumo ao seu propósito de vida. Então, vamos lá. Muitas das vezes, nós precisamos sim afastar de certas pessoas.
Deixa eu dizer algo para você. Quando eu digo que muitas das vezes nós precisamos afastar de certas pessoas, não entenda mal, não interprete mal. Afastar não significa deixar de amar. Você pode continuar amando aquela pessoa. Você pode continuar desejando o melhor dessa terra para determinadas pessoas. Porém, quando você se afasta delas, é colocando elas para cumprir o propósito delas. E você também precisa seguir em frente para cumprir o teu propósito. Então, quando esse tema surgiu no meu coração, foi um insight do céu que veio para o meu coração, que muitas das vezes nós precisamos lançar Jonas ao mar. É necessário muitas das vezes nós lançar Jonas ao mar para cumprir o nosso propósito. Só que quando nós lançamos Jonas ao mar, não só Jonas vive a sua experiência, cumpre o seu propósito, mas como nós também. Porque você já imaginou quantas tempestades vêm para a nossa vida? Quantas tempestades são derramadas na nossa vida, porque simplesmente as pessoas erradas estão ali no lugar, nem atrapalhando ali o segmento daquilo que Deus planejou para você. Mas nós nos apegamos muito às pessoas, né? Nós temos essa facilidade muito de se apegar às pessoas, e quando nós apegamos ao homem, quando nós amamos mais as pessoas, quando nós amamos mais aos homens do que a Deus, nós acaba se afastando do propósito. Nós acaba se afastando do propósito. Então, para mim estar aqui dizendo isto para vocês, é porque outrora também eu permiti Jonas ficar no meu barco. Vamos lá. Vamos supor que aqui o seu coração é a sua embarcação. Vamos supor que o seu coração é o seu barco. É o seu barquinho, a qual você está ali remando e seguindo para cumprir o seu propósito. Aí de repente, chega alguém que está fora do propósito, como Jonas. Muitas das vezes chega alguém que está fora do propósito, entra no seu barco também e acaba aí tirando você de cumprir a sua missão e de cumprir o teu propósito. Então, quando nós lançamos Jonas ao mar, quando nós precisamos lançar Jonas ao mar, nós estamos colocando Jonas no propósito. Porque era necessário Jonas entrar no ventre daquela baleia, passar lá 3 dias. Porque o negócio com Jonas não era com os marinheiros. O negócio de Jonas, era entre ele e Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, uma missão que Deus nos deu, porque para cada um de nós, Deus dá uma missão. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Aquilo que Deus tem para a sua vida é diferente daquilo que Deus tem para a minha vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. Jonas entrou naquele barco. Ele permitiu que com a sua desobediência, a ira do Senhor caísse sobre aquele lugar. Então, quando aqueles marinheiros tomam uma decisão de lançar Jonas ao mar, estava lançando Jonas por propósito. Jonas precisava cumprir o propósito e eles precisavam seguir em frente. Também porque eles tinham uma missão. Eles tinham uma missão para seguir. Então, quando eles precisaram jogar Jonas ao mar, Jonas passou ali, foi 3 dias. A escola de Jonas no ventre daquela baleia, ele passou 3 dias para entender que a direção que ele estava indo era a direção errada. Quantas vezes nós fazemos isso também? Nós vamos andando por uma direção errada. Nós vamos por um caminho que Deus não conduziu, não destinou nós naquele caminho. Mas porque nós não queremos cumprir. Porque aceitar a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas em alguns momentos da nossa vida nós não aceitamos. Por que Jonas estava fugindo do seu propósito? Por que Jonas estava fugindo do seu propósito? Porque ele não queria ir pregar para aquele povo. Jonas não queria ir pregar para aquele povo. Então, quando ele
se afasta do propósito, ele colocou não só a vida dele em risco. Ele colocou não só a vida dele em risco, ele colocou a vida também daquelas pessoas, daqueles homens que estavam ali em risco. Porque o vento não parava. Ei, talvez você está vivendo um vento forte na sua vida. Talvez Deus está permitindo você viver este vento forte na sua vida, para que você precisa entender que esse vento não vai cessar enquanto você não se posicionar. E se posicionar é difícil, se posicionar dói, se posicionar causa dores. Muitas das vezes o Senhor permite que nós se afastamos de algumas pessoas, mas Ele inclui outras pessoas na nossa embarcação que faz parte do propósito. Então não é você que se afasta de algumas pessoas, é Deus que permite. É Deus que permite. E se afastar de algumas pessoas que não está dentro do propósito que Deus preparou para você, se afastar não significa deixar de amar. Você pode seguir amando as pessoas, você pode seguir amando elas, mas você precisa lançá-las ao propósito delas. O negócio de Jonas é com Deus. O negócio de Jonas não era com os marinheiros, era com Deus. E o seu negócio também não é com homens, é com Deus. E muitas das vezes eles não vão entender o seu chamado, muitas das vezes eles não vão entender o seu propósito, mas você precisa seguir firme. Se você sabe quem te chamou, se você sabe o caminho que você está andando, se é Deus que te conduziu neste caminho, está tudo bem. Siga teu propósito. Siga teu propósito. E para seguir o nosso propósito, nós precisamos ter duas ferramentas. E o Senhor ministrou isso no meu coração quando eu estava estudando essa palavra. Para seguir o meu propósito, para me conseguir me posicionar naquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso usar duas ferramentas. A primeira ferramenta é a coragem. E a segunda ferramenta que eu preciso usar, a primeira é a coragem e a segunda ferramenta é fé. Sem coragem e sem fé, você não vai conseguir. Não vai. A própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não usar a sua fé, se você for covarde, se te faltar coragem, você não vai conseguir alinhar sua vida. Você não vai conseguir se posicionar para cumprir o seu propósito. Não vai. Quantas e quantas vezes eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu caminhava com pessoas que elas pareciam que estavam dentro do meu propósito de vida. Só que essas pessoas, elas começaram a roubar de mim a minha essência, naquilo que eu fui chamada para fazer. Muitas das vezes nós não somos impedidos de que Jonas entre no nosso barco. Ele estava fugindo e o ladrão é assim, imagina um ladrão fugindo da polícia. Qualquer lugar que ele encontrar para se esconder, ele vai se esconder. Queridos, é a palavra de Deus. Jonas estava fugindo do propósito dele. Jonas estava fugindo do propósito dele. E aonde Jonas foi entrar, o primeiro navio que ele encontrou, ele entrou. Ele entrou para se esconder, ele estava fugindo. Todo fugitivo vai caçar um lugar para se esconder. Então, muitas das vezes, nós não vamos impedir que algumas pessoas que estão fugindo do seu propósito entrem na nossa embarcação. Muitas das vezes não tem como nós impedir. Não tem como. Elas vão entrar na nossa embarcação. Mas nós precisamos discernir que quando a tempestade vier, de onde vem essa tempestade? Olha que esses homens tiveram discernimento. Esses marinheiros tiveram discernimento. Nós lemos aqui, ó, no versículo 11,
No versículo 6, no versículo 6, eles tiveram discernimento. Eles já tinham lançado tudo para fora. Eles já tinham lançado tudo para fora. Tudo para fora ele já tinha lançado. E nada da tempestade parar. Eles já tinham tirado os pesos que eles achavam que era aquele peso que estava lá. Tiraram coisas para ver se aliviava o peso daquela tempestade. Quantas das vezes Jonas está quietinho dentro do seu barquinho. Jonas está vendo a tempestade. Jonas sabia, queridos. Jonas sabia que era por causa dele que estava tendo aquela tempestade. O barco estava quase afundando. Depois vocês meditam. No livro do profeta Jonas é pequenininho, só são 3 folhinhas, 3 páginas. Vai até o capítulo 4. Medita na palavra de Deus, você vai ver. Jonas estava tranquilo. E a tempestade estava lá. Mas Jonas estava quietinho dentro do barco. Então aqueles marinheiros tiveram discernimento. E pensaram assim, tem algo errado aqui. Porque quando ele usou todos aqueles seus recursos e a tempestade não passou, ele falou, tem alguém aqui que está fazendo esse reboliço todo. Quantas e quantas vezes está uma tempestade grande dentro de nós e nós começamos a arrancar coisa de nós e a tempestade não passa. Mas é por causa do Jonas. Jonas era gente boa. Jonas era amado por Deus como eu e você. Só que Jonas ele não estava cumprindo o seu propósito de vida. E ele precisava cumprir o propósito de vida. Então aqueles homens tiram a sorte entre eles. Descobre que Jonas era o motivo, era o pivô daquela tempestade. E quando eles atiram Jonas ao mar, quando eles lançam Jonas ao mar, na mesma da hora a tempestade acabou. Mais uma vez eu volto a repetir, deixa eu te dizer, Jonas é um problema entre ele e Deus. O negócio de Jonas é entre ele e Deus. Então esses marinheiros, eles usaram o quê? O primeiro requisito, coragem. E eles aliaram coragem com fé. Lembra quando Deus chamou Josué? Josué, seja forte e corajoso. Quando Deus disse para ele, tem de bom ânimo, é fé. Você só consegue ter bom ânimo se você tiver o quê? Fé. Você precisa ter bom ânimo. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Há decisões difíceis na vida que nós precisamos tomar. Há decisões na vida dolorosas. Quantas e quantas vezes você precisou tomar decisões que te doeram profundamente? Nós amamos Jonas. Só que quando nós segura Jonas no nosso barquinho, traz luta para a nossa vida. Solta Jonas, libera Jonas para viver o propósito dele. Você precisa soltar Jonas, você precisa liberar Jonas. É necessário que Jonas passe 3 dias no ventre da baleia, para que ele se arrependa, para que ele entre em contato, em conexão com Deus. Eu sei que vai doer, vai doer. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas o seu barco precisa chegar em algum destino. Não pega luta para a sua vida. Não tenha pena de Jonas. Você precisa continuar amando Jonas, mas empurrar Jonas para o propósito. Porque quando você empurra Jonas para o propósito dele, você também segue em direção para chegar ao lugar que Deus colocou você, preparou para você estar. Muitas das vezes,
nós não vamos conseguir evitar de forma alguma que Jonas entre no nosso barco. Não está no seu controle. Não está. Não tinha como aqueles marinheiros controlar Jonas. Porque Jonas entrou naquele barco, ele pagou a passagem, ele desceu, foi lá para o porão, ele foi dormir. Jonas estava tranquilo. Deixa eu te dizer algo. Você pode até não conseguir impedir que Jonas entre no seu barquinho. Mas a permanência de Jonas lá, você pode decidir se ele fica ou se ele sai. O barco é seu. A direção está com você. O barco é seu. Deus te deu o barco. Deus te capacitou para dirigir aquele barco. Alguns passageiros vêm, outros vão. E aí, você prefere afundar junto com Jonas? Porque se aqueles marinheiros não tivessem discernimento de que o problema daquela tempestade era Jonas, eles iriam afundar. Quantas vezes nós pegamos guerra que não é para nós? Quantas vezes nós pegamos luta que não é para nós? Mais uma vez eu volto a repetir. O negócio de Jonas era com Deus. Não tenta pôr a mão quando Deus estiver tratando com alguém. Se você já foi tratado por Deus, se você já foi tratado por Deus assim como eu fui, muitas vezes o Senhor tratou comigo, porque muitas vezes o meu excesso de compaixão, o meu excesso de zelo, eu mantive pessoas dentro de mim, aqui dentro de mim, que estava atrasando o meu propósito, mas eu amava muito mais aquelas pessoas. Eu amava mais aquelas pessoas do que o meu propósito. O dia que eu abracei o meu propósito, eu fui tendo coragem, eu fui tendo disposição, eu fui me posicionando. Então a decisão de que Jonas fica ou sai é sua. Então a única coisa que você precisa entender, se Jonas ficar, porque você pode escolher, a escolha é sua. Se Jonas ficar, ele não vai estar cumprindo o propósito dele. Lembra que nós lemos? O Senhor mandou ele ir pregar a grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava para cá e Jonas estava indo para cá, para Tarsis. Ele desviou do propósito dele e foi lá atrasar a sua vida também. Porque quando entrou naquele barco, Deus mandou uma tempestade, porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Queridos, o que nós precisamos entender é que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, o que acontece? Jonas não vai cumprir o propósito dele e ainda vai ser impedimento para que você cumpra o seu propósito. E tem mais. Deixando o Jonas ficar no seu barquinho, os dois vão afundar. Afunda Jonas e afunda quem está segurando na mão de Jonas, impedindo Jonas de cumprir o seu propósito. Jonas não é problema seu, Jonas não é problema meu. O negócio de Jonas é entre ele e Deus. E te digo mais, não se sinta culpado, não se sinta culpada de jogá-lo ao mar, para que ambos, tanto Jonas quanto você, cumpra o teu propósito. E reforço mais uma vez, tem coisas que não é para nós, é para Deus. Eu quero te dizer algo muito importante. É com muito temor e tremor no meu coração que eu te digo isso. Jesus andava com todos. Jesus não fazia exceção de pessoas. Jesus, ele andava com todos. Mas Jesus, ele era seletivo. Você precisa buscar discernimento em
Deus para selecionar as tuas amizades, para selecionar com quem você anda, porque o seu destino depende com quem você escolheu caminhar. Jesus, ele andava com ladrões. Jesus, ele tinha contato com prostituta, tudo por um propósito. Jesus, ele amava os cobradores de impostos, odiados por aquela época. Jesus, ele tinha uma missão a cumprir. Jesus, ele tinha um propósito a cumprir. Mas seja seletivo. Seja seletivo. Eu sei que vai doer quando você precisar. Não foi fácil para aqueles homens. Não foi fácil para aqueles homens lançar Jonas naquele mar. Mas Jonas precisava cumprir o propósito de Deus. Jonas precisava cumprir o propósito de Deus. E os marinheiros precisavam seguir em frente. É uma autorresponsabilidade muito grande. Não era só Jonas que estava naquele barco fora do propósito. Tinha pessoas ali que precisavam alcançar o destino, precisavam chegar ao destino. E deixa eu te dizer algo mais. Deixa eu te dizer algo mais. Canaã está logo ali. E se você não tiver discernimento, se você não tiver clareza daquilo que Deus te chamou, se você não tiver clareza do teu propósito, você corre um grande risco de não chegar na Canaã celestial. Nós precisamos ter essa responsabilidade muito grande. Muito grande. Ama a todos. Se tiver no seu alcance, cuida de todos. Mas seja seletivo. Se precisar lançar Jonas ao mar para cumprir o seu propósito, faça. Faça hoje. Faça agora. Eu sei que não é fácil. Não foi fácil para aqueles marinheiros. Mas Jonas entendeu. Eu tenho certeza que depois que ele passou aqueles 3 dias no ventre daquele peixe, eu tenho certeza que quando Jonas foi lá e pregou naquela cidade e que o povo se arrependeu, ele cumpriu o propósito. Deus não queria matar aquele povo, Deus não queria acabar com aquela cidade, Deus queria que aquele povo se arrependesse. Deus queria que aquele povo se arrependesse. Agora imagina se os marinheiros tivessem prendido Jonas naquele barco, tivessem tido compaixão, dó, de lançar Jonas ali no mar. Jonas não ia cumprir o propósito. Tem uma cidade inteira. Tem uma cidade inteira que está esperando você ir lá e pregar a palavra de Deus. Eles precisavam liberar Jonas. Ei, você precisa liberar Jonas. Eu estou dizendo Jonas no quesito pessoas. Gente como a gente. Gente que erra, gente que frustra, gente que peca. Ei, nós somos sim pecadores. Mas eu tenho uma missão, você tem uma missão. E você precisa liberar Jonas para cumprir o propósito dele. E você também cumprir o seu propósito. Porque foram uma cidade inteira. Foi uma cidade inteira que foi salva pela pregação de Jonas. Deus escolheu foi Jonas. Ei, Deus também está escolhendo você. Deus está separando você para um propósito. E muitas das vezes você está deixando de viver o propósito que Deus separou para você viver, porque você está prendendo Jonas com medo de lançá-lo ao mar. Mas a tempestade não vai passar, não passa.
para que venha a calmaria, para que venha a abundância que Deus tem para derramar sobre a minha, sobre a sua vida. Você precisa alinhar e fazer hoje uma oração sincera. Jonas, quando estava no ventre daquele peixe, ele fez uma oração sincera. A oração que eu e você tem que fazer. É uma oração sincera. Talvez você está aí hoje e diz assim: Senhor, eu queria ter essa coragem de atirar Jonas para cumprir o propósito, mas eu não consigo. Mas sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Nós só vamos conseguir com Jesus. É necessário chamar Jesus para nos encher de coragem e aumentar a nossa fé para que nós conseguimos tomar decisões claras. Nós precisamos tomar decisões claras. Nós precisamos tomar essa decisão para viver o propósito de Deus. E que essa palavra queima no seu coração como queimou no meu. Essa palavra queimou no meu coração. E eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. Compartilhando com vocês. Então nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, sabedoria. Porque ao se afastar de algumas pessoas, você precisa entender que você pode se afastar, mas continuar amando. O papel meu, o seu papel é amar, como Jesus amou. Mas isso não te impedirá de ser seletivo. Você pode continuar amando as pessoas, mas seja seletivo. Cuida do seu barquinho. Cuida das suas emoções. Cuida de você. E aquilo que Deus fizer em você, faça em outras pessoas. Por um propósito. Não por mim. Não por você, mas por um propósito. Vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor por este período, por essa palavra. Pai, nós precisamos aprender com o Senhor. Nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos seguir amando, mas precisamos nos posicionar. Precisamos entender o propósito do Senhor. Precisamos entender o nosso chamado. Precisamos entender a caminhar verdadeiramente na direção que o Senhor nos propôs para caminhar. Eu sei que grandes desafios vêm, alguns desafios aparecem sobre a nossa vida. Mas pedimos ao Senhor a tua graça. Pedimos ao Senhor, Pai, a tua sabedoria. Pedimos ao Senhor o discernimento do céu. O discernimento que o Senhor está colocando sobre a nossa vida. Para nós gerenciá-la com sabedoria, com entendimento, com compaixão. Às vezes vai haver decisões, Pai, que nós vamos tomar, que vai ser muito difícil. Às vezes vai haver decisões, Pai, que nós precisamos tomar, que vai doer muito, que vai ser difícil, mas nós entendemos, Pai, como Paulo, posso todas as coisas, eu posso, você pode todas as coisas, naquele que nos fortalece, é Jesus. Ah, Jesus, amigo Jesus, venha nessa manhã, derrama o teu Espírito, derrama a tua graça sobre a vida de cada irmão, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que passaram por aqui e aqueles que ainda vão ver lá na plataforma do YouTube, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama e deseja que nós cumpra o nosso propósito de vida, que nós precisamos seguir amando o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas e derramar sobre o próximo esse amor, esse entusiasmo, essa alegria da glória que em nós está sendo revelada. Que sejamos espelho, que derramamos, Pai, sobre as outras pessoas experiência de vida, lugares que nós passamos para alcançar a libertação e passar por alguns lugares, Pai, e libertar os cativos e oprimidos. Para que nós tenhamos cada dia fome e sede pela Tua palavra, ansiar o Teu amor, desejar o Teu amor. Pai, nós Te amamos, nós Te desejamos, mesmo com nossas fraquezas, mesmo com nossas falhas.
Precisamos entender e se posicionar para a honra e para a glória do teu nome. Esteja sempre presente na nossa vida, para que nós resplandeça a glória do Senhor. Que o Senhor é o nosso maior modelo. O maior modelo de vida é o nosso doce Jesus. E que Ele continua sendo o nosso maior modelo. E que Ele continua nos dando clareza e discernimento para tomar decisões precisas. Por mais difícil que seja, que nós venhamos tomar decisões precisas. E ter clareza daquilo que Deus está dizendo para nós. Para que nós tenhamos paz de espírito, paz na alma, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, se assim o Senhor o permitir. Amém?